Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hora do almoço, né? Domingão, com a família reunida. Então, que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Bora lá que a gente vai falar hoje de CPMI dos atos de 8 de janeiro, essa matéria do Poder 360. E eu quero falar sobre a escalação do time, né? Porque vai ser um verdadeiro fla-flu. Você sabe disso. Vai ser uma final de Copa do Mundo entre oposição e governo. E estão escalonando agora, definindo o time. Já tinha um presidente definido, que era o André Fufuca. Só que ele desistiu. O novo nome agora é Arthur Maia, deputado federal da Bahia. Conheço ele pessoalmente e posso garantir uma coisa para vocês. Ele é oposição do governo, tá? O Fufuca, ele falou que apesar de ter recebido muito apoio, que ele tinha todas as condições e que já estava garantido que ele pudesse ser o presidente, ele falou que ia precisar de uma dedicação exclusiva e ele não tinha tempo e nem queria estar nessa dedicação exclusiva. Aí o deputado Arthur Maia, que é do União Brasil, tá? Que inclusive, apesar de ter dentro do governo ministérios, tem muitos opositores. E ele, apesar de ser do Centrão, União Brasil acabou se tornando um partido do Centrão, é opositor ao governo Lula e tece muitas críticas ao governo Lula, tá? Ele é um dos cotados para assumir a presidência da CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, tá certo? Mas vamos lá. Isso aqui acaba por gerar alguns conflitos em relação a Lula e até o próprio Arthur Lira. Essa matéria aqui é do Poder de Fato, perdão, do Diário do Poder. E fala o seguinte: no desespero, Lula pode ficar mais dependente de Lira para controlar a CPMI. O Planalto cogitava até apoiar mesmo o André Fufuca, ou seja, chegou a flertar, oferecer coisas para o André Fufuca. Só que o André Fufuca sabe que se ele tivesse apoiado o PT, talvez seria o seu fim político. Então, ele desistiu, argumentando que haveria necessidade de dedicação exclusiva, mas a gente sabe que o que ele quer, na verdade, é não se vincular ou não se vincular ou se estar ao lado do PT nessa jornada, porque vai pegar mal para ele. A grande questão agora é que, colocando o Arthur Maia, Lira vai ter que atuar de forma mais pulsante para controlá-lo. E aí o Lula vai ficar devendo mais favores do que já deve para o Lira. A grande questão agora, ainda outra matéria do Poder 360, é que já tem nomes definidos e tem nomes cotados, tanto pelo governo quanto pela oposição. Alguns nomes não foram dados aqui, mas eu vou trazer para vocês. Cotados para a CPI de 8 de janeiro e cotados e indicados, os que já estão confirmados. Lembrando a vocês que serão 15 deputados e 15 senadores fixos e um deputado e um senador que vai alternando para representar a minoria. O prazo da CPI é de 180 dias. Quem são os quem são cotados ainda para entrar, né? O André Janones. Então o governo pretende talvez colocar o André Janones nessa CPI. Já está confirmado a Duda Salabert, tá? Que é aquela que entra bastante em conflito com o Nicolas Ferreira. Ela que é transexual, ela já está indicada, já está confirmada. A Jandira Fegali, que é do Partido Comunista do Brasil, tá? O Lindenberg Farias, que é do PT, marido da Gleisi Hoffmann, tá cotado também. O Rogério Correia, que já foi até líder do PT, está cotado. O Padre Henrique Vieira também está cotado para entrar. E o Duarte Júnior já está indicado e certo. Agora tem os nomes do centro, tá? Tem o André Fufuca, que está indicado para fazer parte, mas não como presidente mais. Como presidente, 3 nomes entram aqui na disputa. O Arthur Maia, que é do União Brasil. O Paulo Magalhães, que é do PSD da Bahia. E o Rodrigo Gambale, que é do Podemos de São Paulo. Lembrando que o Podemos agora, ele vem declarando oposição integral ao Lula. Então, todos esses nomes aqui não são a melhor opção que Lula poderia escolher, tá? Com exceção do Paulo Magalhães, que é do PSD, mas o Arthur Maia e o Rodrigo Gambale não são tão
favoráveis ao Lula, o que é interessante, tá? De oposição, até então, 2 nomes só cotados também, indicação confirmada não, mas são cotados. O André Fernandes, que é quem é o autor do pedido da abertura da CPMI, e já o Eduardo Bolsonaro. Só que tem outros nomes aqui que já se intitularam aqui, que querem participar, que é o Kim Kataguiri, o Gustavo Gaia, enfim, tem muitos nomes aqui que querem participar, o Paulo Bilinski, tem nomes fortes que já estão sendo cotados aqui. Já na parte de senadores, Omar Aziz, que é quem participou da CPMI da Covid, tá? Da CPI da Covid, o Otto Alencar, que é do PSD, totalmente alinhado ao Lula, é o Otto Alencar da Bahia, o Randolfo Rodrigues, também totalmente alinhado ao Lula, que é do Rede, o Renan Calheiros, que é um desafeto do Arthur Lira e é alinhado ao PT, também está cotado, e já está indicada, essa a gente já sabe que vai participar, a Elisiane Gama, que é do PSD, o mesmo partido do Paulo Magalhães, e ela é do Maranhão, tá? Do mesmo estado do Flávio Dino e muito alinhada com o próprio Flávio Dino, tá bom? Da oposição, indicados Flávio Bolsonaro, o Magno Malta e o Jorge Seife, todos alinhados ao ex-presidente Bolsonaro. E a Damares Alves já está confirmado, o Republicanos já deu o nome da Damares Alves, então ela já está confirmada. Só que tem nomes aqui que são indicados e que a matéria não trouxe. A gente pode citar, por exemplo, o próprio Marcos Duval, que já tem indicação do nome dele. Também está indicado aqui o Girão, pelo Partido Novo. Enfim, esses nomes vão estar cotados, estão cotados, há grande possibilidade de que eles estejam lá para fazer um rebuliço. Na verdade é isso, é fazer um verdadeiro rebuliço dentro da CPMI contra o atual governo. Outra pauta que a gente precisa falar agora, mudando de assunto, é sobre o Banco do Brasil deixar de dar patrocínio para a AgriShow que vai acontecer, porque o Bolsonaro vai participar do evento e o ministro da Agricultura do Lula foi desconvidado. Tá? Então, essa matéria do G1, Banco do Brasil, embora não vá mais trazer o patrocínio, confirmou que vai manter linha de créditos aos produtores rurais. Já por outro lado, o Guto Zacarias, que é deputado estadual aqui de São Paulo, confirmou que o governo federal patrocina apoiadores ou atividades econômicas, porque ele simplesmente acha que é o parquinho de diversão deles. O revanchismo tomou conta de Brasília, e se for para prejudicar qualquer sombra de oposição, é válido até mesmo prejudicar um evento que promove o motor desse país, que é o agronegócio. E cita aqui uma matéria da Folha de São Paulo que fala sobre o Banco do Brasil, dizendo que vai cancelar o patrocínio após mal-estar devido ao Bolsonaro estar lá. 2 pontos aqui, e eu vou trazer de maneira lúcida. O primeiro ponto, a AgriShow é um evento do agro. Aqui em Ribeirão Preto é considerada a capital do agronegócio no Brasil. É muito forte o agro aqui. E a AgriShow é um evento gigantesco. Não é lúcido um evento que depende de pautas do governo também declarar guerra ao governo. Não é lúcido, tá? Então, o Bolsonaro vem, ok, deixe em aberto para que o Lula viesse também. Eu tenho certeza que Bolsonaro não se indisporia em estar aqui com Lula aqui, tá? Então, ao negar a vinda de Lula ou desconvidar o ministro, criaram uma animosidade. Isso é ruim, porque o agronegócio é o motor desse país. É ruim. Se o governo Lula caça uma encrenca, porque é um governo vingativo, revanchista, acaba tendo problemas. Mas, por outro lado, o governo Lula também tem que entender que ele não patrocina aliados, vassalos, militantes. São eventos econômicos importantes. Então tá aqui, eu vejo 2 erros. Uma coisa eu te garanto, Lula não iria ao AgriShow. Eu garanto para vocês. Lula encarar de frente o agro, encarar os produtores, quem produz no país, não. O evento Lula é mais, vocês sabem onde? Não
onde está